Bem, gente, está gravando. Vocês estão vendo aí a figura? Está normal a figura do simulador? Está tranquilo? Estão vendo? Normalmente, quando o Chico está aqui, ele fica monitorando para mim, mas ele não chegou ainda. Alguém poderia fazer isso? Ir monitorando? Sem Tipo problema. assim. Já está aí o Chico? Cheguei. Tudo bom? Tudo bom, Tudo Chico? bom. Já tranquilo. Beleza. Então, já podemos começar aqui, né? Bem, gente, vamos lá. Hoje vamos dar continuidade àquele processo de utilização do miliamperímetro. Na última aula a gente colocou essa figura aí, ó, essa simulação aí. Nós pegamos uma fonte de 2 pilhas em série, ligamos em série com o resistor e medimos a corrente. Não foi isso? Aí, só para relembrar, começando do lado errado para variar, né? Nós colocamos um medidor aqui e medimos essa corrente, não é isso? Deu 14,5. Depois colocamos na escala de 20, deu 14,49. Nós comentamos, se não me falha a memória, que essa escala é mais adequada porque a medida fica, depois da vírgula aí, ó, é mais detalhada, né? E o arredondamento ficaria em função da terceira casa decimal, e aqui seria na segunda, quer dizer, ficaria mais preciso o 14,49 no lugar do 14,50, não é isso? Só para relembrar. Depois a gente viu esse circuitinho aqui, ó. Nós mudamos o valor da resistência e fizemos a mesma coisa, né? Nós reduzimos a resistência porque antes eu tinha 2 resistências somadas em série, agora só tem uma, então a resistência total ficou menor e as correntes que a gente percorreria aqui, elas ficariam, obviamente, o dobro do valor, não é isso? 14 alguma coisa deu 28. Aqui não há como usar a escala de 20, porque ultrapassaria, teria que ser de 200 mesmo. Agora, e hoje? Hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ajustar a resistência de forma assim, não vou trocar o resistor trocando, não vou trocar a resistência trocando o resistor. Eu vou pegar um resistor e modificar o valor, e fazendo isso de forma progressiva, vocês vão ver o que vai acontecer com o valor da corrente. Para fazer isso, a gente utiliza esse componente aqui, que eu pedi para vocês dar uma estudada na internet, que é o potenciômetro. Olha aqui, ó. Eu peguei alguns exemplos de potenciômetro. Agora, o que é realmente um potenciômetro? Aqui está o símbolo dele, olha. O potenciômetro é um resistor que, se você medir a resistência entre os 2 extremos dele, que são esses que eu estou mostrando aqui, ó, dá uma resistência fixa. Porém, ele tem um terceiro terminal, que é chamado de cursor, que pode mudar de posição de tal forma que entre ele e qualquer um dos extremos, os outros 2 extremos, a resistência fica variável e depende da posição dele. Por exemplo, se eu ajustar esse cursor para o lado, para a esquerda aqui, ó, imaginando que no símbolo eu posso fazer isso, né? O que vai acontecer? Eu vou estar diminuindo a resistência entre o cursor e esse lado, e aumentando entre o cursor e o outro lado, de tal forma que a soma das 2 resistências é uma constante, que é a resistência entre os 2 extremos. Por exemplo, se o valor dele for 100K e o cursor estiver exatamente no meio, eu vou ter entre ele e esse lado 50K, e entre ele, o outro lado, 50K, porque a soma tem que dar 100K.
Se eu chegar ele para cá, para a esquerda, de tal forma que a posição dele equivale em relação a esse aqui, esse ponto aqui, a 30% do componente, quer dizer, eu desloquei ele, ele ficou numa posição equivalente a 30%, quer dizer que tem 30% do cursor até a esquerda e 70% até a direita. E se eu coloquei do outro lado, digamos uns 70%, então, em relação ao lado da esquerda, ele fica com 70%, em relação da direita, ele fica com 30%, sempre somando e dá o valor total do potenciômetro. Né? Isso é feito geralmente usando não, através de um cursor que a gente gira. Esse exemplo que está aqui, que está mostrado aqui, ó, é um potenciômetro de melhor qualidade. Cá no lado de fora da esquerda aqui tem os terminais dele, e aqui está o cursor dele e tem uma escala graduada, cara. Então, quando você gira o cursor, ele gira até uma posição que fica identificada por essa bolinha aqui, ó. Sabe que essa bolinha, ela está ao lado de uma linha branca e está indicando aqui, ó, a posição dele. Então, eu vou girando, posso parar ele em qualquer posição, de 0 a 100%. E a resistência, então, entre dois extremos, varia de 0 a 100% do valor, e o outro lado é o contrário, né? É de 100% a 0. Aqui está um desenho, digamos assim, esquemático dele, né, que mostra isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó, é a resistência elétrica dele. Vocês sabem que a resistência de um componente depende do comprimento do componente. Ele não precisa ser um dispositivo reto, ele pode ser curvo, igual está aqui. A resistência total é a resistência desse elemento físico aqui, ó, que pode ser, por exemplo, de carvão, né? E depende do comprimento dele, além do tipo do material, que a gente chama de resistividade, além da seção transversal. O cursor, observe aqui, ó, ele está no início aqui, ó. Quer dizer, ele está encostando nesse ponto aqui, então ele vai apresentar uma resistência, que é a resistência entre esse ponto e esse outro lado do cursor, que é o centro dele. Se eu medir daqui para cá, vai dar 0, porque está no 0. Agora, se eu medir do centro aqui para esse outro lado, tem toda a resistência do componente, porque está no caminho. Né? Se eu colocar um circuito entre esse início aqui e o centro, a corrente vai passar por aqui, ó, e vai encontrar resistência 0. Se eu ligar um circuito entre essa parte central e esse final aqui, ó, a corrente vai passar por esse caminho aqui, ó, vai encontrar toda a resistência do circuito, 100% da resistência. Tá certo? Outro tipo que existe é esse aqui, ó. Você ajusta com a chave de fenda. Isso aqui tem 3 terminais, esses aqui são os 2 extremos, e cá no meiozinho tem o cursor. E você pega uma chave de fenda e gira aqui, ó. Tem o outro tipo, que é esse aqui, que é o linear no sentido de variação, né? Então, quando você movimenta essa palheta dele aqui, ó, ela corre aqui, ó, ela anda aqui, ó, e faz a mesma coisa que o de cima, só que ela não é curva, né? E aqui está ele visto de baixo, que, por exemplo, nesse exemplo nosso aqui, é um potenciômetro de 20K. Esse tipo é mais conhecido com o nome de trim-pot. A diferença da classificação de trim-pot e potenciômetro, a diferença principal é que os trim-pots são feitos para você ajustar poucas vezes. Eles geralmente fazem parte de um circuito, está incorporado direto ao circuito impresso, ele é soldado geralmente lá, e ele é utilizado para você ajustar o ponto de operação do circuito na hora que você está acabando de montar o circuito ou colocando ele para operar. Então, você ajusta o trim-pot ou o potenciômetro para dar aqueles pequenos acertos e colocar o circuito no ponto certinho de operação. Depois não mexe mais, a não ser eventualmente se alguma coisa desajustar e você vai lá ajustar. Você estaria variando a resistência de uma maneira assim, não constante, não sempre. Já o potenciômetro, esses tipos que eu mostrei aqui, ele já tem digamos assim, uma resistência maior, no sentido de suportar, variar muitas vezes, né?
Quer dizer, ele é mais robusto, mais resistente, então você pode ficar variando várias e várias, centenas, até milhares de vezes, que ele não estraga. Já esse aqui, se você fizer algumas vezes, ele já pode estragar. Esse exemplo que eu dei aqui, ó, que está no centro aqui, ó, é um potenciômetro comum, tem os 3 terminais, comum até certo ponto, né? Ele é ajustável como aquele lá de cima, através do eixo, só que ele é multivoltas. Para você variar, para você cobrir toda a extensão da resistência, variando, por exemplo, de 0 a 100%, você o faz dando várias voltas no potenciômetro. Tipo assim, 5 voltas, 7 voltas, 10 voltas, né? Qual que é a vantagem disso? Qual que é a aplicação? É quando você quer fazer um ajuste mais fino, porque quando você tem um potencial de uma volta só, uma pequena mudança na posição já causa, em termos percentual, uma grande variação no valor dele. Ele é pouco sensível. Já esse aqui, para você, quando você dá uma volta só, digamos que ele seja um de 10 voltas, quando você dá uma volta nele, você variou, tipo assim, 10% da resistência dele, porque uma volta em 10. Quer dizer, um toquezinho no eixo dele, uma pequena modificação, varia tão pouco a resistência, tá certo? Às vezes de forma quase desprezível. E a vantagem é que com isso você faz um ajuste bem fino, muito preciso. Por quê? Porque a deflexão dele, o giro dele, não varia tanto o valor. E para variar tanto o valor, produzir uma variação maior, você teria que dar mais voltas, digamos, até 10 voltas, por exemplo. Então, são resistores, além de precisão, tá certo? Eles são mais apurados em termos de ajuste. Esse de baixo aqui, ó, é um potencial também, que a gente chama de comum, porque ele tem a característica de você variar a resistência no eixo dele, né, diferente de um trim-pot, só que tem 2 camadas, cara. Na realidade é um potenciômetro duplo. Esse aqui ó, é muito parecido, é um potenciômetro simples. Ele só tem uma resistência que varia de 0 a 100%, esse tem 2 resistências independentes que varia de 0 a 100%, tá certo? E existem vários e vários tipos de potenciômetros. Se você pesquisar na internet, você vai ter a oportunidade de ver. Tem de todos os tamanhos, inclusive grandes, né? Existem, eu não coloquei aqui, tem potenciômetro que tem quase meio metro de tamanho, por incrível que pareça, né? Eu até exagerando, meio metro é 50, mas eu já vi com 30 centímetros de tamanho. Geralmente são de fios e usado em circuitos de potências altas, porque o tamanho dele, ele é grande assim, exatamente para suportar altas correntes, certo? Antigamente era muito usado em processo de frenagem digamos assim, de trens, né, de metrô, por exemplo, porque na hora que você quer diminuir a velocidade do motor do metrô, você tira a energia do motor jogando ela para o potenciômetro. Quer dizer, a energia cinética da máquina do metrô é transformada em calor lá no potenciômetro, para ele poder parar. Então, tem que ser grande mesmo. Existem, no caso, muitos e muitos. Hoje a coisa é feita mais eletronicamente, não há desperdício de energia, assim, mas provavelmente vocês ainda vão encontrar alguns desses potenciômetros de grande tamanho, de alta potência, né? E aproveitando a oportunidade, o termo potenciômetro é um termo genérico, né? É um resistor, digamos, que apresenta uma divisão de tensão entre os terminais. Se você liga esse cursor, liga um fio daqui até aqui, ó, produz um curto aqui, você está criando um tipo especial chamado de reostato. Ele não disponibiliza 2 tensões, ele só disponibiliza uma. Ou ele não disponibiliza 2 resistências variáveis, ele só disponibiliza uma. Por quê? Porque a outra está em curto, então ela não existe. Se você, por exemplo, fizer isso que eu falei, ele fizer essa ligação aqui, você vai ter disponível a resistência entre esse ponto que eu liguei aqui, ó, e o de cá. Então, a corrente vai passar por onde? Ela vai entrar, digamos, por aqui, passa pelo curto, que é o caminho mais fácil, e passa pelo outro setor dele que você ajusta. Então, é um resistor variável de 0 a 100%, só isso. O potenciômetro, não. O potenciômetro, ele, na forma que a gente chama de potenciômetro, são 2 resistências variáveis, complementares. Tá legal? Ficou claro? Tem alguma dúvida? Professor, Pois não, pode falar, filho.
Esse daí grandão que tem o botãozinho pra você. É o deslizante que eu falo. Eu não sei se você conhece também. Você falou que ele é um tripode, mas Esse eu aqui, vi ó. já um conceito de tripode na internet. Quer dizer Uhum. que ele é uma miniatura. Esse daí ele pode ser considerado um tripode com esse tamanho? Esse aqui? É, Esse aqui, porque. esse aqui também é miniatura, ele não é grande, não. Ah, tá. Entendi. Geralmente os tripods são pequenininhos, tá? São Uhum. pequenininhos mesmo. Você pode classificar como miniatura. Por quê? Porque eles são usados principalmente para ajustar uma corrente num circuito, eles são ligados, soldados, na chapa de circuito impresso. Então, eles são pequenininhos mesmo. Esses aqui, ó. E tem várias formas de tripods, sabe? Várias. Depende muito do fabricante, do projeto dele, dos valores dele, mas geralmente eles são pequenininhos mesmo. Mas basicamente, né, eles são resistores pequenininhos que você ajusta. Esse aqui também pode ser considerado, tá certo? Ele pode ficar retinho assim e a variação ser, digamos assim, linear, não no termo do valor, mas no posicionamento do cursor, né? Ou pode ser circular. É mais comum dessa forma aqui, ó. Tem vários e vários tipos. Tem uns tão pequenos que você acha incrível. Como é que um dispositivo tão pequenininho pode ser ajustado, digamos assim, fisicamente? Mas é isso, tá certo? Ok, Eu queria obrigado. É porque eu tinha visto só um exemplo do azulzinho que você acabou de mostrar, que é o circular. Eu não tinha sim, visto mas aquele lá, no é, tripod. mas pesquisa lá, você vai ver que existe uma variedade grande daqueles que são retos, né? E de vários tamanhos, e azulzinho também, né? Bem, gente, essa simulação que eu vou fazer para você, observe o que nós temos aqui, ó. Eu vou pegar aqui um potenciômetro, que é esse que está aqui embaixo, e vou ligar um ohmímetro do centro dele até a esquerda e do centro dele até a direita. E vou ficar variando a posição do cursor. Aí vocês vão ver que as duas resistências lidas pelos dois ohmímetros vão variar de forma complementar, quer dizer, uma vai aumentando e a outra vai diminuindo, de forma que a soma das duas dá constante, ou razoavelmente constante, porque você sabe que as medidas elas não são 100% precisas, né? Mesmo no simulador, entendeu? Vamos pôr para rodar? Então, olha aqui, ó, eu vou colocar o primeiro na escala de resistência, então movimenta-se para cá, ó. Vou pôr, digamos, na posição de 200K. E o segundo é a mesma coisa, tá vendo? Quer dizer, esse potenciômetro que vocês estão vendo aqui, ó, e observe que eu liguei as pontas do ohmímetro entre uma ponta vermelha no meio, cara, e a preta no outro extremo. Aqui eu coloquei a preta no meio e a vermelha no extremo da direita. Não importa a polaridade, não. Eu posso ligar preto e vermelho onde eu quiser, porque o ohmímetro não tem polaridade. Tá certo? Agora vamos ver as leituras que estão sendo feitas, estão nessa posição aqui, olha aqui, ó. Um está com 21,9 e o outro está com 77,4. Arredondando aí, né, eu posso dizer que a soma das duas dá quanto? Soma aí. 100K, não é isso? É 21 com 77. O 21 eu passo para 22, que eu arredondei. O 77 eu vou passar para 78, que eu arredondei. Estou forçando um pouquinho a barra aqui. Então, 78 com 22 dá quanto? 100K. É isso? Então, o valor entre os extremos é 100K. E o valor intermediário depende do lado que eu estiver considerando. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ajustar aqui no simulador, a gente dá um clique aqui, aparece essa figura aqui, ó, e aqui representa o cursor. Então, quando eu mudo essa posição, eu estou variando a resistência, tá vendo, cara? Olha os valores mudando lá, entendeu? É isso que acontece no potenciômetro quando você está girando o eixo dele, aqui, ó. Veja? Então, no zero, cara, nessa posição, o da esquerda vai marcar zero. Né? E não ficou zero porque eu não pus exatamente no zero, mas quase zero, cara. E o outro? Que o outro lado é toda praticamente a resistência dele, quase 100, cara, tá vendo? Se eu mexer mais um pouquinho aqui, ó, eu posso, se eu tiver uma mão boa aqui, vou aumentar o tamanho aqui, peraí, desculpe. Vou aumentar o tamanho da figura aqui, ó. Se eu conseguir pôr exatamente no zero, acho que eu não vou conseguir, porque a minha mão não é tão
Boa, para isso, vamos ver o valor que deu lá. Agora deu 0, não? Isso. Agora deu, né? E a soma de 0 com o resto deu o quê? 99. Na realidade, isso deve ser 99, alguma coisa que ele ajustou para 99. E esse zero aqui deve ser zero, alguma coisinha que ele ajustou para zero. De qualquer maneira, dessas imprecisões devido aos arredondamentos e também devido às características do próprio medidor. Não esquece que eu estou ligando o medidor em paralelo com a resistência do potenciômetro. Entenderam? Então, é isso aqui, ó. Vendo cá no símbolo aqui, ó. Esse aqui, ó, lado esquerdo dele está marcando zero, é porque eu pus o cursor todo do lado de cá. Né? E entre o cursor que está aqui nessa pontinha e o outro extremo, tem toda a resistência desse componente todo aqui, ó, que é, no caso, 99K. Legal? Vamos fazer mais um teste aqui. Vocês podem ir anotando aí, tá, gente, na tabelinha aí, o que, que nós estamos fazendo. Só para lembrar depois, vocês não vão fazer relatório sobre isso, não. Olha aqui, eu vou tentar pôr no meio. Aqui embaixo está o percentual, tá aqui, ó. O valor está 32%. Eu vou ver se eu consigo chegar no 50%. Olha lá, opa. Se eu consigo pôr no 50%. Olha lá, ó. Professor, aí. 50%. Mas eu acho que você pode mudar aí embaixo também, naquelas setinhas lá, para ser mais preciso. Qual setinha? Clica no potenciômetro de novo. Essa porcentagem aí tem uma setinha para baixo e para cima, ó. Ah, sim, aqui, né? Você pode movimentar aqui à vontade, cara. Só que aqui, ó. Mais preciso. Vamos voltar. Não, Ari, você pode digitar o valor se você quiser. Aqui também, né? Beleza, Chico. Vamos fazer um teste aqui. Que valor que vocês querem que eu digite em termos percentuais aqui? 88, vírgula ou ponto, hein? Vou deixar sem vírgula, 88%. Opa. Tá. Vocês estão melando no simulador aqui, ó, gente. Daqui a pouco vocês vão dar no meu lugar. Olha aqui, ó. Esse é um potenciômetro de 100K, que eu posso mudar o valor à vontade. E eu ajustei o cursor aqui do jeito que você sugeriu, o Chico sugeriu aí, ó. Digitei o valor, porque eu queria o valor preciso, né? Legal. Aí ficou nessa posição, quer dizer, da direita, da esquerda, opa, vamos lá. Da esquerda para o centro, né, deu esse valor aí, ó, 88% de 100, que dá 88 ohms. Deu uma diferencinha na medida, tudo bem? E o restante, né, olha só o desenho do potenciômetro, a bolinha está quase no final, é só 12%, que deu 12 ohms lá, 12 quilo-ohms, entendeu? Então é isso, gente, o potenciômetro é isso, guarda o conceito, tá? Ele é um componente que apresenta duas resistências entre dois extremos, que é variável complementarmente, dependendo da posição do cursor. Se eu fechar um curto aqui, por exemplo, desse ponto com o da esquerda, eu só tenho a resistência do centro para a direita, ele passa a ser chamado de reostato, tá? Porque vai dar zero sempre uma, e a outra é o valor que eu estiver ajustando. Mas aí já é uma questão de circuito. O componente continua sendo o mesmo, porque eu vou fazer ligação por fora. Tá certo? Eu transformo um potenciômetro num reostato. Isto é, num resistor variável simples, porque ele só vai ter dois terminais operantes, já que o do meio com o da esquerda, ou o do meio com a direita, né, quase indiferente, são dois terminais, né? Um está em curto e o outro não. E curto-circuitar com a esquerda ou com a direita, simplesmente só muda uma coisa, é que você ajustando o cursor no sentido horário, você, digamos, você está aumentando a resistência, e se você ajustar em sentido contrário, a resistência está variando ao contrário também. Deixa eu deixar claro aqui, ó. Se você curto-circuita o do centro com a esquerda, só fica como resistência o do centro com a direita. Aí, quando você ajusta, digamos, no sentido horário, você está aumentando aquela resistência. Se você tivesse curto-circuitado o centro com a direita, esse mesmo ajuste estaria diminuindo a resistência, só isso, entendeu? Então, se você quer usar o dispositivo como reostato e quer saber que lado que eu vou curto-circuitar, você define, isso é definido em função do giro seu, se você quer fazer a resistência aumentar no sentido horário ou diminuir no sentido horário, aí você vai ter que escolher qual lado que você vai curto-circuitar, só isso,
entendeu? E na hora de você usar o potenciômetro no circuito, já não como reostato mais, você tem que definir qual que é o terminal, digamos, de referência dele para saber. Aí também é feito em relação ao giro, se você quer aumentar no sentido horário ou diminuir no sentido horário, tá? Aí só seleciona. Tem uma regra para isso que você vai ter a oportunidade de fazer quando for montar um circuito no diagrama, no chapeado, no circuito impresso lá em LPA no segundo ano. Tá legal? Ficou claro, garotos? Vamos passar agora, deixa eu ver qual que é a próxima aqui. Vamos usar esse componente, deixa eu ver o que nós temos aqui, só um pouquinho, a mesma coisa. Vamos fazer o seguinte agora. Ó. Então, é só para mostrar o uso do potenciômetro aqui como resistor variável, exatamente porque nós estamos, nessa aula de hoje, fechando o assunto relativo à medida de corrente. Né? Nós estamos usando miliamperímetro, então eu vou fazer isso acontecer de forma, digamos assim, online. Não é bem a palavra que eu queria usar, não, mas é isso aqui. Ó. O que nós fizemos aqui? Nós temos uma fonte, um terminal dela eu liguei no centro do potenciômetro, olha aí. E o outro lado do medidor, liguei no outro lado do potenciômetro, e o negativo terra eu liguei no negativo da bateria. Quer dizer, eu criei um circuito que tem uma fonte, olha aí, em série com um elemento de resistência variável. Será que eu estou usando só dois lados, só o centro e um lado do potenciômetro? O outro eu não estou usando. Então, quando eu ajustar o potenciômetro, eu vou ajustar a resistência, mas vou estar usando a resistência ajustável do centro para a parte de baixo. Eu não estou usando a de cima, não, tá? Então, eu criei aqui um resistor variável. Dá na mesma se eu fizer um curto desse ponto aqui, ó, para baixo, criando um reostato. Só que eu não fiz isso, não quis fazer, porque não faz diferença. Então, quando eu for medir, já está até medindo lá, deu aquela corrente ali. Ó. Quer dizer, ajustei o potenciômetro aqui para um certo valor. Qual o valor lá? 52% de 100 ohms. Está 100 R aqui. Ó. 100 R é 100 ohms. Eu mudei já do valor, desculpe. Opa, não importa. Quer dizer, é um resistor, é um potenciômetro de 100 R. 100 R significa 100 ohms. E a posição do cursor, que está lá, é 72%. Quer dizer, tem uma resistência de 72 ohms. Aí, quando eu ajustar o cursor dele, que nós podemos fazer daquelas formas que vocês viram e até me sugeriram, né? Então, ajustando a corrente, está lá variando, lá, tá vendo? Aqui, ó. O que aconteceu aqui, ó? Eu coloquei uma resistência tão baixinha que deu um E lá no medidor, lá. Sobrecarregou o medidor, porque eu estou usando a escala 200 mili, o máximo valor que pode dar é 200 mili. Como a resistência está muito baixinha, 2,66 ohms, porque é 2,66% de 100, né? E a pilha de 3, né? Se eu desprezar a resistência do ohmímetro, porque idealmente ela é zero, eu vou ter 3 volts dividido por aquele valorzinho lá. Aí vai dar uma corrente acima do que essa escala suportaria, por isso que ele deu aquele valor lá, tá? Deu aquela indicação lá. Mas se eu aumentar a resistência aqui, eu vou diminuir a corrente e ter valores menores, aí média normal. Lá. Por exemplo, nessa posição aí, 31,66 ohms, que é a tensão que está sobre o potenciômetro, dividido por essas 3 volts, né, aproximadamente, porque a tensão não deve estar com 3 certinho, vocês já viram várias vezes por quê. Então, aquele valor lá de tensão, menor que 3, dividido por uma resistência que está em torno de 31,66, dá aquela corrente lá, ó. 77, vocês podem até a maquininha para conferir aí, vai dar um valor aproximadamente de 77,6 miliamperes. Tá claro, senhores? Vocês têm alguma pergunta a fazer?
Vocês querem que eu faça alguma coisa? Porque nós estamos no laboratório agora, e o laboratório tem essa vantagem, né? Você pode mudar as posições, você está com alguma dúvida, dentro até de certo limite, você pode fazer as mudanças lá para tirar as dúvidas. E eu reservei essa aula alguns minutinhos para atender vocês. Se vocês quiserem que eu faça alguma coisa, imagine que vocês estão no laboratório, vocês têm lá um potencial, 2 pilhas e um medidor. Vocês querem tirar alguma dúvida, fazendo alguma mudança lá nos circuitos, aí eu estou aqui disponível para fazer isso para vocês. Eu vou ser a mão de vocês dentro do laboratório. Ô, professor, Diga, filho. então você poderia ir no circuito 5, por favor? Tá aí. Você poderia trocar esse fio vermelho pro outro lado? Porque Sim. não muda, né? Que a Não. gente chegou à conclusão de hoje. Tá. Não muda assim, né? Se você passa o vermelho para o outro lado, o valor da corrente vai ser função do que tiver em termos de resistência entre o centro e o lado de cima, que são valores complementares. Não muda assim em termos do funcionamento, tá? Porque, pensa bem, esse potenciômetro aqui, ó, ele está na posição de 31,33. Então, uma dessas 31,66, desculpa. Toda hora eu faço errado aqui, eu sou doido. Olha aqui, a resistência entre um terminal e outro é 31, alguma coisa. E o resto é o complemento para dar o 100. Então, quando você muda de posição, você vai mudar o valor do resistor. Só isso. Você quer fazer isso? Vamos fazer? Ô, professor, você poderia colocar no 50 ohms e aí medir a primeira, aí depois trocar o fio? Vamos fazer isso. 50, né? Vou digitar aqui para você ver que digitar dá também, né? Jogou o potenciômetro lá para o centro, lá está 50%, tá? Aí deu quanto? Olha lá. O valor? Pronto, agora vi, 52,6. Não, é porque Agora não está aparecendo o valor. Vou aumentar para você ver melhor. Não, já dá para ver. Beleza, agora eu vou te atender, olha aqui, ó. Vou pegar o fio e vou pôr ele lá em cima, o vermelho, tá? Tá. É a mãozinha, aí. Pronto. Tá vendo? Só fiz isso, tá? Você pediu. Olha lá. Eu não lembro o valor que deu antes. É esse mesmo? Foi esse mesmo. Tá. Então é isso aí, tá vendo? Uhum. Tá atendido? Agora você poderia colocar uma outra resistência, tipo 30 ou 70, só para Claro, ver a diferença. claro. Nós também aqui faremos isso com prazer. 70 aqui? Beleza. Pode ver. Pronto, beleza. 70, tá lá, ó. Beleza? Beleza. Olha o valor que passou lá. Tá. Você divide os 3 por 70, vai dar aquilo lá. Claro que vai ter um certo errozinho que é natural, né? Ô, professor, agora você pode inverter o vermelho lá para baixo? Sabia que você ia pedir, já ia fazer. Pronto. Vai dar quanto antes de eu pôr para simular? Quanto você acha que vai dar? Para mim vai ser uns tipo 20, para complementar os 80. Olha lá, é 70. Não foi muito preciso, não, né? Deixa eu ver se dá para Ô, mudar. professor, calma aí, mas Deixa eu voltar para os dois se somam, eles não tinham que complementar um outro? Ou não é isso? Não, tem que ser, o que você tem que ver, tem que acontecer. Ó, eu vou voltar para lá, ó, 81. Tá certo? Tá. Então, deu 81. Isso por quê? Porque a resistência é 70%, é 70 ohms. Agora, se eu passar para baixo, a mesma tensão, com uma pequena diferença com a do efeito de carga, sobre um resistor de 30, vai dar corrente. Antes era 70, agora é 30. Entendeu? Aliás, é o contrário, né? Antes era 30, agora que é 30, desculpe. 70 é o de baixo, tá certo? A soma tem que dar 100. Se você for medir essa resistência aqui, ó, ela vai dar 30%, e a de baixo 70%. A corrente, ela varia inversamente, tá, gente? Quando a corrente diminui, é porque a resistência aumentou. Olha lá.
39. Eu tô com 70% agora da resistência. E 3 volts sobre aquela resistência de 70 deve dar isso aí. Se você pegar a maquininha, faz a continha aí para nós aí. Se não der o valor, deve dar próximo. Faz a conta aí. 3 dividido por 7. 3 porque é 1,5, mas... 0,428. Quanto? Fala de novo aí. 0,428. Nossa, a diferença é grande, né? Professor, mas eu não entendi o seguinte, porque na primeira medida deu 81,1 e agora deu 39. Se eu somar os dois, vai dar 120K, ou 120. Não, Mas vamos não fazer era 100. Não, você tá fazendo uma pequena confusão. Quando você soma a resistência de um com a resistência do outro, dá 100. Não é que eu somo a corrente de um com a corrente feita pelo outro, vai dar 100, né? Porque agora eu estou com um elemento aqui, ó, que é uma fonte produzindo a corrente dividido pelo valor do resistor. São, digamos assim, parâmetros diferentes. Resistência é uma coisa, corrente é outra. Vamos voltar lá naquele caso lá, que nós vimos isso, que é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Aqui é que dá soma, porque eu estou medindo a resistência, tá vendo, cara? Não tem fonte de tensão, não estou produzindo corrente, não. Entendeu? Aqui, se eu pôr para simular, eu vou ver duas resistências. Deixa eu colocar aqui, ó, resistência, tá? Então, eu tenho que escolher uma escala de resistência aqui, outra escala de resistência aqui. Aí as duas vão se somar. Exagerei aqui. Tem que ser 200K, porque esse potencial não é o de 100, não. Esse é o de 100K. Olha aí. As resistências se somam para dar 100. Resistência. Aí eu posso mudar à vontade, né? Aqui, ó, fazer do jeito que vocês... Aqui, ó. Elas vão sempre somar e dar 100. Entendeu? Naquele caso anterior, eu estava vendo corrente. É diferente. Aí é sempre o valor da fonte. Nós vamos treinar muito isso, tá, gente? Que é chamada lei de Ohm. Olha aqui, ó. Nós vamos pegar o valor da fonte, imaginar ou considerar que ela está sendo aplicada diretamente àquele resistor, porque eu vou desprezar a resistência do ohmímetro. Se ela for 0, 0 garantido, 100% zero, né? Eu tenho o valor da bateria exatamente aqui, que dividido pelo valor do resistor, que eu ajusto, vai dar o valor da corrente que ele vai medir, que no caso deu aquilo ali. Se eu colocar um voltímetro aqui nos terminais da pilha, olha aqui, e medir a tensão, eu vou ver que dá um pouquinho menor que 3 por causa do efeito de carga, né? Ou se eu colocar um voltímetro, eu posso fazer isso outra hora, que agora fica complicado fazer. Mas se eu colocar um voltímetro entre esses dois terminais aqui, ó, e medir a tensão, tantos volts, e dividir pelo valor da resistência que o potenciômetro vai me indicar, que no caso aqui é 70, vai dar o valor real da corrente aqui, com o mínimo erro, que é a função das características do instrumento, que ele não faz nunca a medida 100% perfeita, né? Às vezes dá, mas aí já é até coincidência. Entenderam? Então, se você pôr a ponta aqui ou lá em cima, você tem que levar isso em consideração, tá certo? Essas coisas todas, né? E que a corrente varia inversamente com a resistência, isto é, uma resistência maior, né? Está tendo mais resistência, né? Mais oponência, né? Ou oposição, a corrente fica menor. E é sempre igual ao valor da fonte sobre... o valor da fonte, não. O valor da tensão sobre o componente, porque pode ter outros envolvidos, importa-se quando você for calcular a corrente que vai passar numa parte do circuito. Por exemplo, aqui, né, você pega o valor da tensão ou diferença potencial sobre o componente, porque tem que ser sobre ele, né, exatamente sobre eles, sem considerar os efeitos externos. Se você tiver atenção exatamente sobre o componente e a resistência do componente, o valor da corrente é igual ao valor da tensão que você mediu sobre o componente, dividido pela resistência do componente. Entendeu? Que é o caso aqui, em termos aproximados, que eu sei que aqui dá 3, né? Eu sei que dá 70, nessa posição aqui, ó, é 70 ohms, né? Então, eu imagino que tem 3 volts aqui. Eu vou só imaginar, porque eu não tenho certeza disso. Eu vou ter certeza se eu pôr um medidor lá.
certo? E também considerando a resistência zero do instrumento, que de fato não é, né? Ela é muito baixa, mas não é zero, entendeu? Bem, se ela fosse zero, né? Aí a corrente seria devida só aqui, aos 3 volts aqui, que eu estou imaginando, sobre os 70 ohms, que eu estou sabendo que é, porque o simulador vai pôr 70 lá. O erro que vai dar é a função de não ser exatamente 3 e ter mais uma resistênciazinha aqui, ó, que vai estar em série com essa aqui. Conforme eu disse, isso tudo interfere, mas eu teria o valor real, o medidor marcaria o valor real da corrente que estaria circulando. Se eu colocasse um voltímetro aqui, ó, e medisse o valor real, digamos, deu 3 volts. Aí, se eu pegasse os 3 dividido por 70, daria corrente real. Mas se eu pôr um voltímetro aqui, não vai dar 3, com certeza. Vai dar menos um pouco por causa do efeito de carga. Nós vamos explorar isso muito para vocês fixarem. Tranquilo? Está atendida a sua solicitação? Se alguém tiver mais alguma, é só fazer. Nós temos mais 5 minutos de aula aí. Você pode usar potenciômetro? Fazer o quê? Ajustar? Mudar? Não, voltar lá pro outro potenciômetro, que é só potenciômetro. Aqui. Olha a resistência dele, por favor. É 100K ohms ou 100 ohms? 100K. Esse aqui é 100K. Mas é 100K? É, esse é 100K, quer ver? Aqui, ó. 100K aqui, tá? Você quer que ponha algum outro valor? Só queria ter certeza, né? É porque o outro ela era 100 ohms, é 100R, e esse é 100K. Bem, gente, é isso aí. Se vocês tiverem alguma pergunta, tá aí. Senão a gente encerra a aula. Aproveita, 5 minutos dá para vocês perguntarem muita coisa. Tranquilo? Bem, não esquece da chamada, não. Ah, sim, obrigado, seu filho. Mas, gente, então é isso. E na aula, a partir da aula que vem, nós vamos começar a ver mais coisas de circuitos, né? Sobre a utilização do instrumento para medir tensão, resistência e corrente. Acho que a gente já treinou o suficiente. É claro que nós vamos fazer isso a vida toda, né? Porque o laboratório as experiências de laboratório, elas são, assim, em tese, medir tensão, medir corrente, medir frequência, ver a forma de onda que aquela tensão ou corrente tem e ajustar. Elas não saem muito disso, não. Só que a coisa fica complicada no sentido de que os circuitos se tornam complicados, não complicados, mas diversos, né, ou diversificados. Né, o estudo da eletrônica é basicamente isso aí. Então é isso, gente. Como diz o nosso amigo, por hoje é só. Né, uma boa semana para todos nós. Tá certo? Olha, uma pergunta. Essa semana vai ter algum questionário e tarefa ou não? Não vai ter nada essa semana? Não, essa da aula de hoje não, mas já tem um antigo lá que é para entregar até o dia 5, né? Você já deve ter até feito, né? Só ele que tem, não tem mais nenhum. Rapaz, você fala o que? A tarefa ou o questionário? Que é para entregar até o dia 5? Tá. Só questionário. Então. Só aquilo que está faltando para entregar. O resto que vocês já entregaram, já foram, inclusive, avaliados. Provavelmente, na segunda-feira que vem, vai ter um outro questionário. Tarefa não, só um outro questionário que nós vamos elaborar baseado na aula de hoje e na aula da próxima segunda-feira. Ok? Ok, obrigado. Falou, gente. Até lá, então. Falou. Tchau para você também, professor. Francisco. Chico não ouviu, não. Tchau, bom dia. É isso, bom Chico. Dia. Um prazer, gente, como sempre. E aí, Chico, o que nós vamos fazer agora? Well, eu estou aqui construindo aqui o banco de questões aqui para fundamentos. Fundamentos, não, circuitos elétricos. Não, fundamentos. Ah, sim, fundamentos. Eu ainda não acostumei com... Eu ainda não acostumei com os nomes das disciplinas. Tchau, professores. Boa semana para vocês, viu?
Você Para também. você também. Obrigado. Ô, Chico, eu estou numa dúvida agora que você nem imagina. Sobre? É porque uma tia minha faleceu esse fim de semana, ela tem um tiro agora, 11h30, sabe? Oh, Ela, mas você sabe de que foi? ela tinha 97 anos, gente, não precisa Não, nem mas, ver. não, sim, mas tirando o detalhe da idade e tudo mais. Ela teve um AVC. Ari, mas nesse caso tomando todos os cuidados, quem sabe vai lá fazer uma Pois, presença. o problema é esse, o problema é eu. É eu, nem sou eu, não, é eu. Entendeu? Entendi. Eu sei como é que é difícil. Mas, pois é, porque aí o próprio estabelecimento vai determinar se há restrição ou não para você estar presente lá, entendeu? Já está determinado, que eles mandaram para mim, os primos mandaram para mim, o seguinte, vai ser lá na colina, e lá assim, lá dentro da sala, lá onde que fica o negócio, fica fechado e só pode ficar 10 pessoas lá. E as 10 pessoas que vão ficar lá, elas não podem ficar trocando, não. Entrou, fechou a porta, não entra nem sai ninguém. Se entrar, não volta, entendeu? Então, já dá isolamento àquelas pessoas. Os demais ficam lá fora. Sim, mas quantos, vamos dizer assim, quantos parentes, filhos diretos Chico, eu vou te falar, se for mais de 5, não compensa sair lá, não, Ari. É como se estivesse tirando a oportunidade do outro. Eu sei que eu não vou poder entrar, Chico. Sabe quantos filhos que ela tem? Que ela teve? Já morreram 2. Ela teve 14 filhos. Pois é, a família é grande. Netos, deve ter uns 50. Bisneto, mais outro tanto. A preferência é deles. Então, se eu for lá, com toda certeza, eu não vou vê-la. E nem quero tirar o lugar deles, não. Então, eu vou ficar do lado de fora. Né? E do lado de fora, onde vai ter muita gente, porque vai... Eu acho que não vale a pena, não, Ari. Pois é. Vale eu lamento muito, sabe por quê, Chico? Porque eu gosto demais dela. Ela é a minha segunda mãe. Deve ser. Entendeu? Então, eu fico assim, num peso aqui no coração de não ir, sabe? Por outro lado, eu tenho que ficar, né? Eu tenho que fazer a minha parte, que é ficar isolado. Não, sua parte não é essa, não, Ari. Sua parte é fazer oração para ela. Eu vou mandar um WhatsApp para eles dizendo isso, né? Os vivos gostam de ter alguma palavra de conforto, mas quem partiu quer uma oração. Eu também queria. Você está pensando nela, já é meio caminho andado. Ela é espírita, era espírita, daquelas fervorosas, sabe, Chico? Ela sabe que só mudou de lugar. Mas eu acho que ela sabe mais do que a gente, isso. Porque agora, com certeza. Agora, com certeza. Né? E ela teve uma vida, assim, muito, sei lá, é uma figura fantástica, sabe? Eu falo com as primas lá, os primos, que ela era uma gigante pelas coisas que ela passou na vida e chegar a essa idade que ela chegou, do jeito que ela estava, né? Com a lucidez que ela estava. Se não fosse o AVC, ela estava firmona. Então, ontem eu estava em casa pensando, mas me deu uma tristeza, sabe? Mas sabe o que eu sou mais triste, você acredita? É quando ela me chama. Olha só como é que ela tem um filho que mora lá perto de Sete Lagoas, tem um sítio lá. E ele dava muito churrasco lá, porque ele era dono de restaurante, então ele tinha esse hábito de comprar muita carne e levar para lá e fazer aquelas festas lá de churrasco com 50, 100 pessoas. E a tia ia. Só que com o tempo os meus primos, sabe como é que é irmão, né? E filho, né? Não gostava muito de levar ela, não. Cada um ia para um lado, eles queriam ir na hora que quisesse, sair na hora que quisesse. Eu sei como é que é. Aí o que ela fazia? Ela me pedia para levar, só que ela não chegava perto de mim e falava, Ari, você podia me levar? Ela falava, Ari, eu vou fazer um quiabo com frango nesse domingo, você podia vir. Ou ia fazer uma feijoada, que eu gosto. Aí ia para a casa dela comer, no domingo, a feijoada, ou o frango com quiabo, só que no meio da comida lá, você, o Sérgio está dando um churrasco lá, será que a gente podia dar uma chegadinha lá? Eu já sabia da história, né, claro. Sem braço, né? Às vezes Deixa no ela achar que tá te enganando, Ari.
No final, eu já até falei, quando ela falava para. Ela me chama de Arizinho. Arizinho, eu vou fazer um frango com quiabo. Oxi, não precisa não, só. A gente pode ir direto para casa do Sérgio. Para que comer frango com quiabo para depois comer churrasco, né? Mas é uma figura assim, sabe? É a mãe que eu tive depois que minha mãe morreu. Minha mãe morreu quando eu tinha 25 anos. E ela foi a minha mãe depois disso. Então, é muito ruim eu não ir, sabe? Mas, por outro lado, acho que é ruim eu ir também, por causa da insegurança, sabe? Mas lá agora não tem sentido mais, não, Ari. É, tem não. Eu não vou, não, Chico, não vou, não. Já está mais ou menos decidido que eu não vou, não. Vou mandar um WhatsApp e na hora e, mano, faço uma oração aqui que eu acredito que vai, né? Eu acho que é melhor. Mas é uma tristeza, viu? Tem que pensar assim, né? Eu estava assim, vou decidir na última hora, mas não vou pensar nisso mais, não. Na última hora eu mando uma oração para ela. Chico, mudando o assunto um pouco aqui. Hoje eu passei apertado aqui com esse computador meu, eu achei que não ia conseguir dar aula, não. Ele gastou 10 minutos para começar a funcionar. Né? Pô, tem um trem muito errado nele, então, olha. Isso é muito tempo para ser novo? Você já o meu tá achando ruim. Ele leva 30 segundos, no máximo? Ele acho que nem chega nem isso, eu tô achando muito. Eu vou pedir o meu filho para dar uma olhada aí igual você sugeriu, né? Dar uma olhada se tem alguma placa com bom mau contato, sei lá. Mas ele está muito ruim, Chico. Pois é, mas você já fez algum diagnóstico aí para mostrar como que ele está como software? Que software que está lento demais e tal? Eu já fiz isso, algumas vezes eu já fiz, sabe? E algumas vezes ele corrigiu, ficou até um pouquinho melhor, entendeu? Mas como eu uso um tal de Reg Edit aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu te mostrar. Não sei se você está compartilhando, não. Eu tenho um programinha besta aqui que tem na internet de registro. Ele mexe nos registros do Windows, aquele negócio todo. Uma das coisas que ele faz é verificar quais programas estão sendo inicializados e quanto tempo que cada programa está gastando para inicializar. Aí ele te fala, ó, fulano de tal está gastando muito tempo, ele é importante para você? Se não, vão deixar ele inicializado depois que o computador já ligou, entendeu? Pode ser que seja isso, tipo né? Assim, essas coisas assim. Aí ele vai gastando mais tempo, entendeu? Menos tempo para ligar, mas gasta mais tempo depois com o programa. Por exemplo, tem coisa que é prioridade. Por exemplo, o antivírus é prioridade para ele. O firewall é prioridade. Entendeu? Eu vou dar uma olhada com mais calma, porque hoje realmente eu passei apertado. Eu pensei que não ia dar. Tem coisa que às vezes, se você entrar em segundo plano, para você não faz diferença nenhuma. Faz entendeu? Não faz não. Agora, como eu uso esse computador aqui para baixar filme, muito, pode ser que também está cheio de DLL, essas coisas que eu apago. Exatamente. É outra coisa que ele faz. Ele limpa os cookies, limpa as coisas, limpa tudo que não é útil para você. Temporário, essas coisas assim que não faz sentido. Quando eu comprei esse computador, é que ele é lento. Nunca foi. Você tem um tempão que você está reclamando disso aí. Agora piorou, então. Eu tenho outro que fica ao lado dele, que eu não uso porque ele não tem câmera, que é um all-in-one. Se ele tivesse câmera, eu usava. Dele, eu acho que eu vou pôr uma câmera nele. A câmera acho que não é mais que R$30, não, Ari. 50 no máximo. Boa, assim, excelente. Normal, uns 30. Você usa a câmera externa, né, Chico? Hã? Você usa a câmera externa, né? Depende. Às vezes eu uso câmera externa, às vezes eu uso câmera do notebook. Depende. Pois é, acho que eu vou comprar, vou falar com meu filho compra essas coisas para mim. Vou ligar para ele hoje, pedir para comprar uma boa câmera para mim instalar. Aliás, eu instalo e pelo aperto que eu passei hoje, quase que eu achei que não ia conseguir, não. Entendi. Ô Chico, então vamos lá, né? Eu vou aqui fazer uma concentração aqui agora por causa do negócio da tia, né? É importante. E o... Esqueci de falar, deixa
Acho que foi. Você falou que quinta-feira ia me mostrar um negócio lá dos exercícios, das questões lá de potência, mas a gente acabou não olhando. Na realidade, eu ia te Mas mostrar. É a aula do PowerPoint de potência, de exercício, não. Ah, não era exercício, não? Ah, então eu fiquei com exercício na minha cabeça aqui, não sei Não, porquê. eu coloquei um exercício lá, sabe? Entendi. Na aula de PowerPoint. Mas é basicamente aquilo. Eu fiz, inclusive gastei um bom tempo, eu fiz uma aula assim, Chico. É quase uma simulação, você vai ver ela. Eu vou ter um retificador trifásico, mas aquele passo a passo, assim, com animação e tal, entende? Entendi. Só que eu não gravei ela, não. Eu ia gravar, mas esse povo não está assistindo mesmo. Eu vou dar ela sem gravar na quinta-feira e falar, olha, grava essa aula e vocês assistem ela depois. Na aula seguinte, se tiver dúvida, vocês me perguntam. Eu posso até repetir a aula toda se vocês pedirem. Só que eu não vou gravar ela antes. Não vou gravar ela antes, não. Tá. Tive paciência, não. Mas Entendi. hoje até tentei abrir o Fantasia aqui, mas como o computador estava ruim, eu desisti. Eu quero treinar Ele é pesado, é. Eu quero treinar bem, que eu gostei dele, sabe, Chico? Entendi. Como eu tô... Você faz as coisas só que você precisa, Ari. Aos poucos. Vai fazendo aos poucos. Tipo assim, coloca a vinheta no início, a vinheta no final, pronto, acabou. Nessas aulas agora. Entendeu? Só para treinar. À medida que você vai caminhando, você vai deixando as coisas prontas. Por exemplo, se você acha que a vinheta vai ser sempre a mesma, eu, por exemplo, gravei um MP4, pronto. Só coloco no início. Eu gosto daquela vinheta. E ela é bonita. Oi? Ela é legal, né? É bom. É legal, Cada um fica tem personalizado, né? O vídeo, né? Eu, quando vejo aquela vinheta sua, vou abrir uma coisa no YouTube e vejo aquela vinheta sua, eu já sei que é você que fez. É engraçado, a gente gosta dos negócios e parece que é a cara da gente, né? Você já sabe. Isso não tem jeito de ser diferente, não. Falar nisso, você está escutando o barulho do ar comprimido aí? Tô. Chieiro. Parece uma chieira. Começou cedo isso aqui. Então vai demorar, hein? Achei que era coisa de pouco tempo. Eu também achei. Esse fim de semana eles não vieram, não. Voltaram hoje. Esquisito, hein? Na outra vez, no início do ano, eles ficaram só 2 dias. Agora estão ficando mais tempo. Engraçado. Estranho mesmo. Hoje a vantagem é que o barulho não está assim extremamente alto, não. Não, parece só um cheiro, entendeu? Quem sabe eles param, né? Daqui a pouco acaba o serviço. Ô, Chico, Nada. aquele curso que vocês deram do PSIM, você, Edmar, Rubens, né? Eu queria ter aqueles vídeos todos, só que eu achei que legal pra caramba. É só fazer download. Pois é. Eles estão abertos, é só fazer download. Eles estão... Como é que eu acho eles? Tá naquela página lá. Tá no YouTube, na verdade. Mas o YouTube, ele tá como privado. Você só entra através daquela página. Pois é. Qual página que é? Você me lembra? Deixa eu ver aqui, ó. Tava com ela aberta. Eu achei muito legal. Peraí que eu vou achar aqui pra você. Eu acho que é no Zap, mas eu vou procurar aqui. Peraí, deixa eu ver se... não, meu Zap tá desligado. Meu celular tá desligado. Peraí, volta. Eu achei, na hora que você achar, você manda para mim. Eu mando no Zap. Mas no Zap eu acho que tem, Ari. Eu quero te mostrar uma coisinha aqui, se você tiver uns minutinhos aí. Sem problema. Deixa eu abrir. O Rubens criou a página do que a gente usa lá no WebNode, mas ele também não colocou ela pesquisável, não. De propósito, entendeu? Aí só quem tem o endereço é que entra na página. É só para não ficar aberto. Ele queria que o negócio fosse só para os alunos. Eu falei assim, Rubens, baixa isso, deixa o trem aberto para todo mundo, qualquer um acessar e tal. Não sei o quê, que a gente não está fazendo um negócio bem feito, que não sei o que. É o melhor que a gente pode, mas não é 100% para ser aberto. Assim, eu acho que ele fica com medo de parecer, porque ele participa de vários grupos de eletrônica de potência, né? Da FMG, de não sei aonde aí e tal. Aí ele fica com medo de pôr o nome dele nas coisas assim, mais ou menos feitas, sabe? Ainda mais que eu não sabia que eu não tinha microfone, o Edmar ia fazer tudo nas coxas, eu também. Ele achou que ia sair uma coisa assim muito ruim, entendeu?
no início. Não concordo não, Chico, eu não concordo não. Pelos que eu vi 3 vídeos até agora. Eu vi um Quando deles. estava pronto, a gente até mudou, entendeu? A gente falou assim, ó, dentro das limitações que a gente tinha, eu estava sem microfone, para você ter uma ideia. Ele me Isso emprestou dele. é. Meu microfone estava muito ruim. Estava horrível, assim, tipo de passagem. Mas Entendeu? qual que é o problema? A gente, o importante é a aula em si. Eu gostei. Eu tinha Eu só feito vi, nada parecido, entendeu? eu vi 3 aulas só, Chico, e todas que eu vi eu gostei. É porque eu estou querendo ver as Não, mas aí foi aquela sensação inicial, né, de estar com... De não vai fazer coisa boa, entendeu? Aí ele começou com muita restrição, eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou discutir não, deixa quieto. E são quantos, no total, são quantos vídeos? São 15. E Pois era para ser 16. Aí um que ia ajudar, né, que ia fazer a parte de analógica, era o Paulo. Mas o Paulo estava ruim, passou mal, não estava bem na hora. Quem é que ia fazer? O Paulo? A parte de analógica era o Paulo. Então, Sei. Eu gostei muito do vídeo do Edmar, que está falando de circuito elétrico, porque é um assunto que eu estava estudando, que era a aula do circuito elétrico do segundo ano, né? E eu nunca tinha estudado circuito elétrico assim para dar aula na minha vida, né? O que eu sabia de circuito elétrico é o arroz com feijão, que todo mundo sabe. E para dar aula você tem que saber mais do que o arroz com feijão, né? E o Edmar fez aquele vídeo lá e, poxa, eu achei ótimo o vídeo dele, em termos do conteúdo, porque ele dá... E é engraçado que a gente não era para focar no conteúdo, a gente estava só focando nas ferramentas do PC, entendeu? Focou no conteúdo. Eu achei bom que focou no conteúdo, porque ajudou. Você lembra do vídeo dele? Sim. Foi bom. Eu aprendi um monte de coisa ali, relembrei um monte de coisa, fixei um monte de coisa. Foi bom, matou 2 coelhos. Né? Olha o de motor para você ver. Eu falei para ele, não aprofunda no motor não, nessas coisas não, porque redutor também, não aprofunda muito não, porque os meninos não sabem, eles não viram, tem menino do segundo ano, não é só do terceiro, entendeu? Mas dá uma olhada lá para você ver. Ele fez um negócio... mas aí, assim que você... Qualquer um que assiste entende, entendeu? Mas aí que tá, mata 2 coelhos, né? Porque você vai fazer 15 vídeos sobre o PSIM, haja assunto sobre o PSIM para você mostrar, se você não está focalizando numa área específica, né? Também, exatamente. Poxa, mas é que você tem me mostrar um negócio aí? Como é que fala? No PSIM mesmo. Eu dei um exercício para o aluno resolver nessa semana, né? É um exercício antigo, que já estava no PowerPoint. Eu vou repetir esse assunto. Só que eu resolvi eu resolvi o exercício lá no PowerPoint, quer dizer, eu desenhei as formas de onda, essas coisas. Entendeu? Certo. Só que eu resolvi simular ele. Ok. Deixa eu ver se eu não estou achando ele aqui para abrir, não. Olha aqui, eu estou entrando nele aqui no... Tá, você está no Open. Você sabe até qual lugar que está, não? Vai nos recentes, já abriu ele alguma vez? Não abri ele ainda, não. Eu só fiz salvo. Então, se você fez ele no PSIM, é porque ele está nos recentes. Então, deixa eu fechar isso aqui, ó, e abrir lá nos recentes. File. Lá embaixo, ó. Lá embaixo. É o ultimozão? Não sei. Um desses aí, não, Alan? Recentes. Você já achou? Não, não sei qual é o nome dele. Qual é o nome dele? Não, mas não... esse aqui mostra diferente, né, Chico? Aqui, ó, esse aqui, ó. Retificado. Então, eu ia falar isso aí, mas... Que é o primeiro, entendeu? Eu estava procurando o Open Recentes. Ah, tá. Não, ele sempre fica lá embaixo. Bom, aqui, ó. É o retificador que ele é trifásico de meia onda conteúdo básico, que é o assunto da aula que vem. Só que no exercício, observe que o primário dele, dos transformadores, está ligado em estrela. Triângulo aqui, ó. Triângulo. Um exercício que eu faço... Estrela é o secundário. Esse secundário está ligado à estrela. Fiz isso aqui, ó, simular. Isso aqui eu fiz, deu certo. Eu desliguei aqui, mandei simular. Deu certinho igual a resposta que eu passei para eles. Só que quando
tem um outro Você fez exercício. uma falta de fase. Digamos que o disjuntor lá caiu e uma fase foi embora. Aí Entendi. dá uma conta lá. Eu analiso com eles o porquê que acontece aquilo e depois peço para calcular. Tá? Você deu tudo certinho. Né? Aí deu esse segundo exercício. O segundo exercício é tirei o diodo aqui. Ó. Suponha que o diodo queimou. Tirei ele do circuito. Né? E eu analiso lá também o que acontece, blá, 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 blá. Certo? Ok. E tal. Só que na hora de simular, olha aqui, ó. Vou simular aqui, ó. Não precisa de simular, não. Eu estava com tempo ontem, resolvi fazer isso. Aí ele deu essa mensagem aqui, ó. Diz que o elemento que eu tirei, né, o diodo, está aqui, erro. O nó do o transformador está aberto ali. Pois é. Aí, o transformador está aberto. Pois é, eu devia simular como se o transformador tivesse aberto, não, Chico? Não sei se ele está achando ruim só isso. Deixa eu pensar aqui. O circuito vai funcionar como se o transformador não tivesse no circuito, tivesse aberto. Ele tem que simular. Você não concorda comigo? Não sei se vai ter algum problema na equação dele. Deixa eu ver aqui. Eu gosto de dar esses exercícios, que é uma maneira deles fixarem o conteúdo, e uma situação que pode acontecer. Lá no laboratório, eu faço isso com eles, eu tiro de outro, vou tirar o de outro, o que vai acontecer? Né? Ou então eu falo... Eu também faço isso, É uma situação prática, né? Roda de novo, só para ver o que ele fala mesmo. Eu esqueci, eu não prestei atenção. Dá para ler? Tá. Fecha isso aí, tá ok, que eu vou te mostrar uma outra coisa, para você não ficar indo lá toda hora. Tá. Tá vendo essas mãozinhas aí, de ferramenta? Sei aqui, ó. Não, do lado, mais para lá, mais para lá. Para lá, essa luva? Isso. O próximo, do outro lado da mãozinha, para aí. Isso. Tá vendo? Isso é o 1 também. Ah, não, de vez em quando eu faço isso também, porque eu sou assim meio esquisito mesmo, você acha? Tá. Você não, já tudo bem. Eu vou assim, do lado mais fácil. Eu sei. Tá. Agora roda aí, deixa eu ver. Agora que eu vou... O cara tonto não tem lado mais fácil, não, Bruno. Ele vai para o lado que ele para. Se você fica girando e depois anda, dependendo do lado que você parou, no ponto que você parou, você vai para a esquerda, para a direita, para frente. Eu sou aleatório. Fala, roda aí, deixa eu ver agora. Eu fico girando. Olha lá. Deixa eu ver, cara. É porque está muito pequeno tudo. Erro. Elemento P. Isso. É porque só está flutuando. Para ele, é porque só está flutuando. Põe uma resistência, tipo 200 mil K lá, só para ele... Eu pensei em fazer isso, mas não é a mesma coisa de um diodo, né, Chico? Não é nem sério, não. Colocar pro terra, paralelo com o flutinho, tem uma resistência muito grande. Que não altera nada do circuito, mas tira o ponto flutuante. A sua resistência é de quanto? De carga? É 10 ohms só, pequenininho. Então, põe, sei lá, 100K aí. K? Não, K. Minúsculo ou maiúsculo? Qualquer um. É minúsculo. Pronto, vamos lá. Eu não sei se para ele faz diferença o K, eu não sei se faz diferença, não. Acho que eu sempre Eu pus lá, não pus? Eu pus, não pus? Ficou, né? Foi. É só isso. Só. Ele não aceita, então, o ponto ficar no arzinho lá, não. O problema é ponto flutuante para ele não faz as contas. Vou pôr VO e uma tensão de uma entrada lá qualquer. Não. Ah, tá. Isso. É isso, deu certo agora. Deu certo, Chico. Sacanagem. Aí vai ter que pôr lá o VO, qual que eu vou pôr aqui? Não. Depois eu vou pôr a forma de onda no diodo. Eu vou pôr um medidor aqui, ó. Eu vou dar um outro exemplo lá. Eu dei outro exemplo. Eu vou querer que ele indique a forma de onda aqui nesse diodo aqui, ó, com aquele lá queimado. Entendeu?
qual que é a forma de onda em D3 com D1 queimado. Se aquele sair, qual que é a forma de onda no outro? O outro, só para treinar, né? Eu fiz isso lá também. Mas não vou fazer agora, não, porque você já matou, vou até salvar isso aqui. Você já... Eu imaginei isso aí, sabe, Chico? Mas que falou que tá flutuando, foi só, então fecha o circuito, é só isso. Desflutua ele. Só ligar alguma coisa. Eu acho que se ligasse no lugar do diodo, aí foge o que você quer mostrar. Sim, o aluno não vai tá ficar. aberto. O aluno vai ficar assim na. Agora, mas... essa resistência aí é só só para fechar o secundário do resistor para ele poder do transformador para ele poder fazer a conta, entendeu? E ele não interfere no resto do circuito. Ele não considera a resistência do voltímetro VA, não? Não, para ele é ideal. E se eu fizer isso aqui? Não tem jeito, não. De variar. Pô, imaginar uma resistência do voltímetro não ideal. Tipo... É isso aí, ó. Aí. Resistência não ideal. Ele está em paralelo com o voltímetro. Eu já fiz isso. Eu falo assim, sem ter que pôr a resistência aqui, porque essa resistência aqui, o aluno... Clica 2 vezes aí no... voltímetro. Não, no transformador, para ver uma coisa. Que às vezes, de repente, ele tem a segunda opção. Deixa eu ver aqui. Não tem não, hein? Porque tem uns que tem uma segunda opção, sabe? Level 2, né? Nível 1, nível 2, nível algum. Esse não tem, não. O que nós temos aqui? Ó? RP, a resistência do primário. RS, a resistência ômica do secundário. Não tem, não. L são as indutâncias primárias e secundárias. LM é a indutância de magnetização. Número de espira do primário e do secundário. Só. Então, não tem, não. Tem, não. Deixa pra lá. E na hora, eu não vou simular esse preso, não. Eu vou falar para ele simular. Que eu vou mostrar no Agora, depois você experimenta, Ari, só por curiosidade, usando o trifásico. Eu acho que o trifásico ele permite isso. O que? O transformador trifásico? Eu quis resolver usar os 3 transformadores exatamente para desligar uma das fases. Não, mas trifásico você consegue, na saída em Y, deixar em aberto, eu acho. Acho que ele permite. Eu vou testar lá. E ele Porque, permite... na verdade, ele não usa não pensa como transformador, ele pensa como uma fonte, entendeu? Para ele é uma fonte trifásica. Ou você pode ter um transformador trifásico saído, eu acho que ele deixa ficar aberto. Eu vou fazer o teste lá com calma, né? Lá no sabe trifásico. Qual que é que eu estou falando? Sei. Lá eu posso ter ele configurado estrela triângulo, triângulo estrela, né? Isso, é esse daí. Mas é já trifásico, entendeu? Não, sim. Eu vou tentar lá também. Aqui já resolveu, que eu vou mandar eles em cima. Eu não vou... Só para você perguntar, tipo, vocês vão perguntar, pessoal, por que tem esse resistor aqui? Eles vão ter dificuldade, aí já dá um caminho das pedras, entendeu? Eles não ficarem brigando com o negócio que está dando erro. Eu vou simular então, Chico, vou montar e simular com o trifásico e ver se dá certo, se ele vai entender. Do lado? Irei do lado, só para ver. Você está com tempo? Eu estou querendo concentrar o negócio da tia aqui, eu não estou conseguindo tirar da cabeça, não. Tá. Não, então depois você faz isso. Mas é para quinta-feira, não é? Não, quinta, não vai dar para dar isso tudo na quinta, né? Na quinta eu vou... Tá. Achei que tivesse pressa, porque achei que fosse para quinta-feira agora. Não. Só se a aula for rápida. Hoje, por exemplo, eu tinha calculado uma aula de 50 minutos, ela acabou, você viu? Vai rápido. Tem dia que não dá. Passa rápido demais. Tem dia que não dá tempo, e tem dia que sobra tempo. É natural, né? É natural, isso é normal. Hoje, na hora do almoço, eu monto esse circuito ao lado aqui, então depois eu te falo. Tá bom. Certo? Deixa eu fazer meus exercícios, então, já que você vai lá concentrar. Melhor para você. Um abração. Eu vou mandar um WhatsApp. Você relaxa um pouquinho, entendeu? Melhor que eu falo nesse sentido. Você já fica... senão você fica com a cabeça em outro lugar. Eu tô até com a cabeça assim. Porque eu gostava muito dela, Chico. Então, você sabe como é que é isso, né? Eu sei como é que é. Então, assim, é a sensação de perda
Ontem Não é bom, não. ontem eu senti isso. Esse tempo todo, depois que ela morreu, e até antes que ela morrer, que eu já sabia que ia acontecer, que ela ficou mais de uma semana no hospital, assim, sem sinal de vida, quase nenhum, mínimo, né? Sim. E a gente sabia que morrer era só uma questão de chegar a hora. Então, Mas tem uma vantagem, você sabe que ela não sofreu. não, com certeza não sofreu. Isso eu tenho certeza, não Entendeu? sofreu. Esse já é um bom sinal de evolução. E ela merece, sabe, Chico? Ela, É. quando era mais, tipo assim, tinha uns 70 anos, mais ou menos, são uns 20 e tantos anos atrás, e o marido dela lá vivo, ela ia no mínimo 2 vezes por semana, no centro espírita. E nos fins de semana, os domingos, elas iam nesses hospitais, assim, tipo Baleia, onde que tem muita gente carente, assim, e ficava lá só para conversar com aquelas pessoas de idade lá, que ninguém ia visitar, cortava a unha, cortando as unhas deles, dando aquele tratamento, né? E alguns dias da semana ela ia aqui no Irmão Glaucus, aqui na Via Expressa, para ajudar no sopão, cortando verdura, legumes, ajudando a fazer comida, né? Bacana, E lá na casa dela, já tinha todo dia na porta, lá na hora do almoço, uma turma de sem-teto que parava lá para pegar comida. Ela já fazia as marmitas para eles, então já chegava lá, já conhecia os moradores de rua. Esse bairro meu aqui tem muito morador de rua, sabe? Então eles já iam para lá, muitos iam para lá comer, pegar comida com ela. Então a vida dela foi assim, sabe? Então, ninguém melhor que ela para não sofrer, né, Chico? Né? Mas, então, ontem, quando eu estava aqui em casa, depois de saber da morte dela, assim, pensando, me deu uma falta, deu aquela coisa assim, nunca mais eu vou comer aquele anguzinho, aquele frango com quiabo. Frango com quiabo, Foi ruim demais. Triste, né? A gente é gozado, né? Aquele Mas, na frango verdade, eu vou ser sincero, foi para um lugar muito melhor. E esse lugar aqui, eu vou te contar, viu? É foda. E isso aqui é um umbral. Olha o barulho que aí. Olha se isso é coisa de gente. E, olha, eu vou te falar, esse lugar aqui é um umbral e é um umbral assim, pesado, viu, senhor? Não precisa. Triste. A gente que tiver coisa para pagar, a gente não precisa ir para um umbral, não, já está pagando aqui. Você aqui, acha... ué. Aqui já não é fácil, não. Nossa Senhora. Isso é pior do que isso, não. Poxa, então vou lá. Então tá, então. Hasta Um la abraço. vista. Até de tarde. Obrigadão aí. Falou.